Você já identificou quem é o principal obstáculo para a sua felicidade? Não se trata do destino, má sorte ou coincidência. Esse antagonista está mais próximo do que você imagina. Conhece-o profundamente, compreende seus desejos e medos. Ele acaba agindo nas sombras, manipulando-o sem que o perceba, fazendo-o acreditar em afeto, ajuda ou respeito, quando, na verdade, busca apenas seu próprio ganho. Quem é esse indivíduo? Pode ser seu parceiro, o seu chefe, amigo, um líder político, guru espiritual ou até mesmo você. A manipulação psicológica, uma forma de abuso disseminada e perigosa, pode impactar qualquer pessoa em diferentes esferas da nossa vida. Os manipuladores empregam estratégias diversas para atingir os seus objetivos, frequentemente de maneira sutil, encoberta ou indireta, dificultando sua detecção e defesa. Conforme revela um estudo recente, 70% das pessoas enfrentaram algum tipo de manipulação psicológica em suas vidas, enquanto 30% a exerceram sobre outros. Já imaginou as implicações disso para seu bem-estar e desenvolvimento pessoal? Nas palavras do filósofo Friedrich Nietzsche, o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Uma corda sobre um abismo, um perigoso ir e vir, um perigoso olhar para trás, um perigoso tremer e parar. O medo é a maior força que nos impulsiona a avançar ou recuar, a crescer ou encolher, a nos libertar ou nos submeter. Contudo, há maneiras de se proteger da manipulação psicológica e iremos te contar neste vídeo. O primeiro passo consiste em reconhecer os sinais de alerta indicando que algo está errado. O segundo passo envolve fortalecer sua autoestima, assertividade e pensamento crítico. O terceiro passo é afastar-se de pessoas ou situações tóxicas que acabam nos causando danos. Alguma vez você se viu em uma situação na qual alguém, sob uma situação de amor, e essa pessoa, na verdade, buscava apenas benefício próprio nesta relação? Percebeu a sutil influência de pessoas ou instituições em sua maneira de pensar, sentir ou agir sem sequer perceber? Enfrentou as consequências da manipulação psicológica, perdendo autoestima, confiança ou liberdade? Se a resposta for sim, saiba que não está sozinho. A manipulação psicológica representa uma forma comum e perigosa de abuso que pode afetar qualquer indivíduo em diversos aspectos da vida, incluindo família, trabalho, relacionamentos, esfera social, política, religião, entre outras. Baruch Spinoza, filósofo, certa vez desvelou o grande segredo do regime monárquico e seu interesse central em enganar as pessoas, disfarçando-se sob o nome ilusório de religião para controlá-las por meio do medo. Por outro lado, o escritor Philip K. Dick afirmou que a ferramenta básica para a manipulação da realidade é a manipulação das palavras. Se você pode controlar o significado das palavras, pode controlar as pessoas que devem usá-las. Contudo, não há motivo para preocupação. Existem maneiras de se proteger da manipulação psicológica, então vamos aprender a como se blindar deste tipo de pessoa. O primeiro passo é reconhecer os sinais de alerta que indicam que algo está errado. Em seguida, é crucial fortalecer a sua autoestima, assertividade e pensamento crítico. Por fim, afastar-se de pessoas ou situações tóxicas que causam danos. 1. Indução de culpa. A tática de manipulação conhecida como indução de culpa é frequentemente empregada por aqueles que buscam exercer controle sobre os outros, ou para passar por cima deles. Essa estratégia pode se manifestar de maneiras sutis ou evidentes, levando a vítima a sentir-se responsável por situações nas quais, na realidade, não tem qualquer culpa pelo ocorrido. Essa artimanha é habilmente elaborada para fazer com que a pessoa manipulada se perceba como autora de seu próprio infortúnio. O psicólogo Aaron Beck, renomado por seus estudos em terapia cognitiva, afirmava que a manipulação emocional, como a utilização da culpa, pode ser tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de abuso. Essa observação destaca o impacto potente da manipulação baseada na culpa, capaz de corroer gradualmente a autoestima e a confiança da vítima. A manipulação por meio da culpa se expressa em frases como:
Se você realmente me amasse, faria isso por mim. Ou é culpa sua que eu me sinta assim? Tais afirmações, aparentemente inofensivas, podem semear dúvidas e angústias na mente da pessoa manipulada, levando-a a questionar seu valor e sua capacidade de proporcionar felicidade para os outros. Pode acontecer de você não perceber que está sendo manipulado. A citação de Paulo Coelho nos passa uma mensagem clara e objetiva. A manipulação é uma interação onde as pessoas tentam mudar a forma como os outros pensam, sentem ou agem. Ilustra como a culpa é uma ferramenta nessa dança de influência, e você pode estar sendo a pessoa manipulada no meio dessa dança. Os manipuladores utilizam essa tática para modelar as reações e comportamentos alheios, frequentemente de maneira imperceptível, e o sentimento de culpa induzido pode paralisar a pessoa, levando-a a atender a demandas injustas ou a sacrificar suas próprias necessidades em prol do bem-estar percebido dos outros. Essa dinâmica resulta em um desequilíbrio na relação, conferindo um poder desproporcional ao manipulador e deixando a vítima em um estado constante de incerteza e desconforto emocional. Reconhecer essas estratégias manipulativas é crucial para neutralizar seus efeitos, pois assim que você as percebê-las, logo poderá agir e cortar essa atitude vindo de outra pessoa. Como bem disse Carl Gustav Jung, o que não enfrentamos continuará se repetindo. Enfrentar a manipulação por meio da culpa envolve questionar as afirmações que a provocam e reafirmar os próprios limites e valores. A reflexão de Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, ganha especial relevância entre o estímulo e a resposta. Existe um espaço. Nesse espaço reside o nosso poder de escolher como responder e a como enfrentar essa situação de forma inteligente, como um verdadeiro estoico. Em nossa resposta, encontram-se o nosso crescimento e a nossa liberdade. É nesse espaço de escolha que uma pessoa pode neutralizar a manipulação, reconhecendo sua própria validade e reafirmando seus direitos. 2. Desvalorização para controle. Minimizar os conflitos pessoais é uma forma sutil de manipulação que procura ignorar as necessidades, preocupações e angústias legítimas da vítima. Os manipuladores empregam essa tática para invalidar os sentimentos e as queixas legítimas da pessoa, fazendo-as parecer irrelevantes ou exageradas. A psicóloga Alice Miller, notável por suas contribuições no campo do abuso infantil, afirmava que as crianças não mentem, mas vivem em um mundo onde não lhes é permitido expressar verdadeiramente os seus sentimentos. Essa afirmação destaca como a minimização de conflitos pessoais pode começar desde uma idade precoce, silenciando as vozes daqueles que sofrem manipulações. Essa forma de manipulação pode se manifestar através de frases como "não é para tanto", "você está exagerando muito" ou "isso não é um problema real". Tais comentários, aparentemente inofensivos, têm o poder de invalidar as emoções e experiências da pessoa afetada, levando-a a questionar a validade de seus próprios sentimentos. Ao desconsiderar os problemas pessoais, cria-se um ambiente no qual a vítima duvida da legitimidade de suas emoções. Isso gera um ciclo de insegurança e falta de confiança em si mesma, no qual a pessoa pode começar a questionar a autenticidade de seus próprios sentimentos, necessidades e conflitos, sentindo-se culpada por expressá-los. A autora Maya Angelou ofereceu uma perspectiva valiosa a esse respeito. Nunca dê ouvidos ao que dizem sobre você. Defina seu próprio caminho e não permita que ninguém desvie sua atenção. Essa citação destaca de forma inteligente a importância de não permitir que a desvalorização dos problemas pessoais por parte de outros influencie a sua própria autoimagem. Enfrentar essa estratégia manipulativa implica reconhecer e validar os próprios sentimentos, independentemente do que outros tentem fazer acreditar. Reconhecer que cada um tem o direito às suas próprias emoções e preocupações é fundamental para neutralizar a influência daqueles que buscam desvalorizar conflitos pessoais. O psicólogo Nathaniel Branden articulou a seguinte frase: "O respeito por si mesmo é o resultado da disciplina, da consciência de que se é capaz de escolher, de pensar,
de valorizar seu próprio ser. 3. Comparar-se com outras pessoas, a arte de instigar dúvidas em si mesmo. A estratégia de comparar a vítima com outras pessoas é uma forma insidiosa de manipulação destinada a minar a autoestima e a confiança em si mesmo. Os manipuladores empregam essa tática para fazer a pessoa se sentir inferior ao contrastar suas qualidades, conquistas ou aparência com as de outras pessoas que supostamente são mais bem-sucedidas ou superiores. A filósofa Simone de Beauvoir ponderava sobre a comparação, sugerindo que nada é mais perigoso do que uma ideia quando é a única que temos. Essa observação destaca como a constante comparação com os outros pode levar a uma redução na autoavaliação, criando uma sensação de insuficiência e um certo desconforto. Esse tipo de manipulação pode se manifestar por meio de comentários como: "Veja como fulano conseguiu isso, por que você não consegue?" Ou "Aquela pessoa tem tudo resolvido, por que você não pode fazer o mesmo ou igual a ele?" Essas comparações, embora sutis, podem prejudicar a autoestima da pessoa, gerando um sentimento de incapacidade e inferioridade. Ao comparar a vítima com outras pessoas, cria-se um solo fértil para semear a dúvida e a insegurança. Essa dinâmica mina a autoaceitação e a confiança em si mesma, levando a pessoa a questionar seu próprio valor à luz das supostas fortalezas dos outros. Ou seja, a pessoa acaba se desmotivando ao invés de se motivar. A escritora Eleanor Roosevelt afirmava que a autoestima não consiste em pensar que você é perfeito, mas sim em aceitar a si mesmo e reconhecer que é importante e valioso. Essa afirmação destaca a importância de não permitir que a constante comparação prejudique a autovalorização, instando a reconhecer e aceitar o próprio valor. Enfrentar essa tática manipulativa implica reconhecer que cada indivíduo tem seu próprio caminho, suas próprias forças e desafios. Então não deixe que as pessoas te comparem com ninguém. É crucial compreender que a comparação com os outros não é um critério justo nem válido para avaliar o próprio valor e desenvolvimento pessoal. O psicoterapeuta Nathaniel Branden enfatizou: "A autoestima é a disposição de considerar-se adequado para viver e merecedor da felicidade." Essa afirmação destaca a importância de não permitir que comparações injustas minem a autoimagem e o senso de autoestima pessoal. A constante comparação com outras pessoas pode ter um impacto significativo na autoconfiança daqueles que são alvo de manipulação, gerando uma sensação de inadequação e alimentando a crença de que nunca estarão à altura dos padrões impostos pelos modelos de comparação. A psicóloga e escritora Elizabeth Gilbert mencionou em uma ocasião: "Não tenho ambição de seguir as regras deste mundo. Vivo em um mundo moral, não materialista." Essa reflexão ressalta a importância de não adotar as comparações externas como medida de autoestima, mas sim de fundamentar-se em um conjunto de valores e convicções próprias. Enfrentar essa estratégia de manipulação envolve promover a autoaceitação e o desenvolvimento de uma visão mais compassiva de si mesmo. Reconhecer as próprias qualidades e empreender o crescimento pessoal são passos cruciais para contrariar os efeitos da constante da comparação. O filósofo Friedrich Nietzsche trouxe uma perspectiva esclarecedora ao afirmar: "O homem é algo que deve ser superado. O que você fez para superá-lo?" Essa citação convida a uma reflexão interna, desafiando cada indivíduo a se desenvolver em seu próprio caminho, superando a si mesmo em vez de se comparar com os outros. É fundamental compreender que cada pessoa tem seu próprio ritmo, habilidades e desafios. Não importa se você tem 15 ou 30 ou mais de 40 anos, cada um tem a sua própria jornada. Então não se compare com ninguém. A autenticidade e a autoaceitação são elementos fundamentais na resistência à manipulação, baseada na constante comparação. Aceitar e celebrar as diferenças individuais representa o primeiro passo para libertar-se da influência manipuladora que busca minar a autoconfiança. Reconhecer que a comparação com os outros é contraproducente e dedicar-se ao próprio crescimento pessoal pode ser uma ferramenta poderosa para neutralizar essa forma de manipulação.
4. Adiar situações prazerosas. O adiamento como ferramenta de manipulação. Adiar ou negar o acesso a atividades ou recompensas que poderiam trazer felicidade à vítima é uma estratégia de manipulação que busca exigir mais sacrifícios ou esforços em troca de recompensas adiadas. Essa tática manipulativa compromete o bem-estar emocional e a satisfação pessoal, gerando uma constante sensação de insatisfação. A escritora Anne Lamott afirmou certa vez: "Perdoe a bagunça. A vida é uma série de coisas que não estão prontas." Essa frase destaca como a vida está repleta de momentos que não se desenrolam da maneira e no momento que desejamos, nos fazendo nos lembrar bastante do estoicismo, onde não nos importamos com as coisas que estão fora do nosso controle. Em algumas situações, seja devido a fatores externos ou no contexto da manipulação como forma de controle, a estratégia de adiar situações prazerosas pode se revelar através de expressões como: "Você deve concluir isso antes de permitir-se desfrutar disso", ou "Você não merece isso até alcançar aquilo." Essas declarações buscam condicionar a alegria e o contentamento pessoal à realização de metas inalcançáveis ou ao cumprimento de exigências intermináveis. Isso pode acontecer bastante no trabalho. Essa forma de manipulação desequilibra a relação entre o esforço investido e a recompensa, resultando em um constante estado de insatisfação. A pessoa se vê compelida a postergar seu bem-estar emocional na tentativa de atender às demandas impostas pela pessoa que o mandou, o que resulta em uma sensação contínua de inquietação e frustração. Gretchen Rubin, uma escritora renomada americana, destacou a seguinte frase: "Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, mas sempre temos tempo para fazer o que realmente é importante para nós." Essa afirmação ressalta a importância de reconhecer as prioridades e equilibrar esforço e recompensa, sem permitir que terceiros manipulem a disposição para desfrutar momentos agradáveis. Enfrentar essa forma de manipulação requer o reconhecimento do valor do autocuidado e a compreensão da importância de reservar momentos de diversão e prazer no meio das responsabilidades diárias. Não permitir que as recompensas agradáveis estejam condicionadas a exigências inatingíveis é crucial para preservar o equilíbrio emocional. A chave reside em estabelecer limites claros e reafirmar a autonomia pessoal na tomada de suas decisões. Reconhecer que o desfrute e a felicidade são direitos inalienáveis, não sujeitos a um desempenho perfeito ou à constante satisfação de demandas externas. A consciência de que adiar situações prazerosas é uma estratégia manipulativa é essencial para neutralizar seu impacto. Isso implica compreender que o bem-estar e a felicidade não devem ser condicionados por exigências inalcançáveis ou demandas incessantes. Gretchen Rubin complementa: "As pequenas coisas não são pequenas." Essa afirmação ressalta a importância dos momentos de alegria e satisfação que podem surgir das pequenas experiências cotidianas, não devendo estar sujeitas a conquistas monumentais ou expectativas externas. Enfrentar essa tática manipulativa envolve valorizar e priorizar o autocuidado e o prazer pessoal. Estabelecer limites definidos para salvaguardar o tempo dedicado ao bem-estar emocional é fundamental para evitar cair nas armadilhas das exigências manipuladoras que buscam postergar a felicidade. A terapeuta e escritora Melody Beattie expressou o seguinte: "É crucial amar a si mesmo, mas é ainda mais vital não depender apenas de si mesmo." Essa reflexão destaca a importância de buscar apoio e reconhecer a necessidade de momentos para desfrutar, independentemente das pressões externas que tentam adiá-los. O equilíbrio entre o esforço investido e a recompensa é essencial para preservar a satisfação pessoal. Reconhecer e afirmar que merece momentos de alegria e prazer, sem condições ou adiamentos injustificados, é uma maneira poderosa de contrariar a manipulação baseada no adiamento do prazer. 5. Os que distorcem a realidade. Manipulação através da distorção. A estratégia de distorcer a realidade é uma tática manipulativa que recorre à distorção, exagero
omissão de informações ou até mesmo mentiras para criar confusão, enganar ou persuadir a vítima. Esse tipo de manipulação compromete a percepção objetiva da realidade e obscurece a linha entre a verdade e a ficção. O filósofo Friedrich Nietzsche refletiu: o que é feito com amor está sempre além do bem e do mal. Essa frase destaca bastante como a distorção da realidade pode levar a uma visão subjetiva e tendenciosa dos fatos, transformando a percepção da realidade em um terreno minado de subjetividades. A manipulação, por meio da distorção da realidade, pode se manifestar através da apresentação seletiva de informações, distorção de fatos ou até mesmo a criação de narrativas fictícias, mais conhecidas como fake news. Isso gera confusão na vítima, que pode se sentir desorientada e questionar sua própria compreensão da verdade. A jornalista e escritora Margaret Atwood disse o seguinte: possivelmente eu sou a única que tem o direito de controlar o conteúdo do meu cérebro. Essa afirmação destaca a importância de manter a autonomia cognitiva e não permitir que outros manipulem a percepção da realidade, preservando a capacidade de discernir e questionar informações distorcidas. Enfrentar essa estratégia de manipulação envolve o desenvolvimento de um senso crítico e a análise das informações apresentadas. Não dar nada como certo. Verificar fontes e analisar perspectivas diversas são passos essenciais para não cair na armadilha da distorção. O escritor Aldous Huxley afirma: os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Esta afirmação sublinha a importância de confrontar a manipulação que se manifesta por meio da distorção da verdadeira realidade. Ao dar valor à verdade objetiva, independentemente das tentativas de manipulação, manter a capacidade de discernir entre o real e o distorcido torna-se crucial para combater eficazmente essa forma de manipulação. Fomentar a independência cognitiva e cultivar o pensamento crítico é essencial para não ceder à confusão provocada pela distorção da realidade. A estratégia de distorcer a realidade, ao criar uma versão enviesada dos fatos, visa influenciar a percepção e as decisões da pessoa afetada. Ao distorcer a verdade, estabelece-se um ambiente propício para o controle e a manipulação da percepção da realidade, deixando a pessoa sem saber o que realmente é a realidade e o que aconteceu de fato. George Orwell proferiu o seguinte: em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Esta declaração destaca a importância da honestidade e veracidade em um contexto onde a manipulação procura distorcer a realidade, desafiando essa tendência por meio da verdade. No tempo moderno em que vivemos, ocultar a verdade virou algo constante, seja em televisões, plataformas digitais ou através de políticos. O importante é você se blindar do que ouvir. E caso tenha dúvida do que é falado por eles, pesquise antes de tomar qualquer ação. Enfrentar essa estratégia manipulativa implica desenvolver a habilidade de discernir entre o verdadeiro e o distorcido. Examinar criticamente as informações, questionar narrativas tendenciosas e buscar diferentes fontes são passos essenciais para se proteger da manipulação por meio da distorção da verdade. O filósofo Voltaire afirmou que a verdade é um grande cão e, quando pressionado, pode morder ou avançar em você. Essa analogia destaca a força e o poder da verdade, capaz de confrontar e desafiar as manipulações que buscam distorcer a realidade. Enfrentar essa forma de manipulação implica fortalecer a capacidade de discernimento e a habilidade para identificar inconsistências ou narrativas tendenciosas. Manter um pensamento crítico e uma mente aberta a diferentes perspectivas permite combater a influência da distorção da realidade. A resistência à manipulação por meio da distorção da realidade envolve a busca e a defesa da verdade objetiva. Reconhecer a importância da transparência e da veracidade na informação é essencial para não cair na armadilha da distorção. 6. Utilizar eufemismos. Esconder a realidade para exercer influência.
A estratégia de utilizar eufemismos é uma tática manipulativa que emprega palavras suaves ou ambíguas para disfarçar ou justificar ações ou intenções negativas escondidas. Isso busca moldar a percepção da realidade, atenuando termos para diminuir seu impacto ou ocultar situações desfavoráveis. O emprego de eufemismos pode ser interpretado como uma maneira de desviar a atenção de aspectos negativos ou desconfortáveis. Expressões como ajuste de pessoal em vez de demissões ou medidas de ajuste em vez de cortes exemplificam tentativas de suavizar situações difíceis. Isso também é bastante usado na justiça ou em leis. O escritor e filósofo George Carlin afirmava que a manipulação por meio da linguagem pode ser tão perigosa quanto a manipulação por meio das armas. Essa citação destaca a importância da linguagem na manipulação e como o uso de eufemismos pode mascarar a realidade e influenciar a percepção. Enfrentar essa tática manipulativa requer estar alerta e consciente do uso de linguagem ambígua ou suavizada que busca dissimular situações negativas. Analisar criticamente as palavras utilizadas e buscar compreender a realidade por trás dos termos amenizados é crucial para não cair na armadilha da manipulação. Resistir à manipulação por meio de eufemismos implica desmascarar a linguagem encoberta e buscar a transparência na comunicação. Reconhecer que a clareza e a franqueza na expressão de ideias são elementos essenciais para não permitir que os eufemismos distorçam a percepção da realidade. O psicólogo e escritor William James afirmou que a verdade interior é a única salvação da verdade na história. Essa citação destaca a importância da autenticidade e da verdade intrínseca, contrastando com a manipulação por meio de palavras disfarçadas. Enfrentar essa forma de manipulação implica permanecer alerta e não se deixar influenciar por termos suavizados que tentam encobrir a realidade. A busca pela honestidade na comunicação é essencial para não ser vítima da manipulação baseada no uso de eufemismos. Expor um viés unilateral do problema. Manipulação através da parcialidade. A estratégia de apresentar um viés unilateral do problema é uma forma de manipulação que expõe apenas uma parte da história ou uma versão tendenciosa dos fatos. Esse artifício tem como objetivo favorecer os próprios interesses ou prejudicar a vítima, omitindo informações relevantes para influenciar a percepção da situação. Ao apresentar uma perspectiva tendenciosa dos fatos, a percepção da realidade pode ser distorcida, e você deve ter cuidado com pessoas que usam isso ao seu favor. Essa estratégia pode se manifestar através da seleção deliberada de dados ou da amplificação excessiva de um único aspecto da situação, resultando na criação de uma imagem distorcida da verdade. O psicólogo Daniel Kahneman, laureado com o Prêmio Nobel de Economia, argumentava que um sistema que sabe muito pouco pode ser muito persuasivo. Essa reflexão destaca como a manipulação por meio de um viés pode ser eficaz ao influenciar percepções limitadas ou a falta de acesso a informações completas. Enfrentar essa tática manipulativa requer a busca ativa de perspectivas múltiplas e a obtenção de informações de diversas fontes. Ao analisarmos criticamente as informações apresentadas e questionar o viés na apresentação dos fatos, é essencial para evitar ser influenciado por esse tipo de manipulação. A resistência à manipulação por meio do viés unilateral implica reconhecer que a verdade completa é a soma de diferentes perspectivas. Buscar uma compreensão abrangente da situação e não aceitar versões parciais são fundamentais para se proteger dessa estratégia manipulativa. A escritora e filósofa Ayn Rand observava que o fato de uma ideia ser aceita não significa que seja verdadeira. Por isso que devemos ir atrás dos fatos. Essa citação destaca a importância de questionar a aceitação de informações parciais e buscar uma compreensão mais ampla dos fatos antes de tirar conclusões. Enfrentar essa forma de manipulação envolve manter a mente aberta e estar atento à apresentação tendenciosa dos fatos.
A busca por informações completas e a resistência à aceitação de perspectivas unilaterais são estratégias fundamentais para não ser influenciado pela manipulação por meio do viés unilateral. A manipulação através de um viés unilateral do problema pode desviar a atenção de aspectos relevantes e cruciais para a compreensão completa de uma situação. Ao apresentar apenas uma parte dos fatos, cria-se uma imagem distorcida que pode influenciar a tomada de decisões e a percepção da realidade. A comunicadora e ativista Audre Lorde afirmava que a verdadeira responsabilidade de ser cidadãos é questionar tudo. Essa reflexão destaca a importância de não aceitar passivamente versões unilaterais da realidade, mas questionar e buscar uma compreensão completa e diversificada dos fatos. Ao encarar essa estratégia de manipulação, é necessário possuir uma mente dotada de um pensamento crítico apurado e empreender esforços na busca por uma diversidade de perspectivas, a fim de alcançar uma visão mais abrangente e imparcial. É indispensável questionar a parcialidade presente na forma como as informações são apresentadas, pois tal atitude se mostra crucial para evitar ser influenciado pela manipulação que ocorre através da adoção de um ponto de vista unilateral. Então, tenha cuidado. Para resistir à manipulação através da apresentação de fatos tendenciosos, é preciso buscar a verdade completa, que vai além das versões parciais. É crucial reconhecer a importância de ter uma compreensão abrangente da situação e evitar a influência de versões unilaterais. Isto é essencial para se proteger de manipulações deste tipo. O jornalista Walter Lippmann afirmou certa vez que uma mentalidade compartilhada entre um grupo leva à falta de pensamento crítico. Esta citação enfatiza a importância de diversos pontos de vista e formas de pensar na busca de conhecimento, em vez de aceitar uma perspectiva singular e tendenciosa. Para enfrentar esse tipo de manipulação, é preciso estar disposto a escrutinar e rejeitar informações apresentadas de forma preconceituosa. É imperativo procurar ativamente diversas fontes, pontos de vista e evidências para obter uma compreensão abrangente do assunto e evitar sucumbir à manipulação através de um preconceito unilateral. O conceito 7 refere-se a uma dualidade ou duplicidade, onde existem dois lados ou faces opostas. O ato de manipulação por meio da inconsistência envolve apresentar-se como duas caras, adaptar o comportamento para se adequar à situação em questão e projetar uma imagem falsa ou conflitante de si mesmo. A intenção por trás deste tipo de manipulação é criar um sentimento de perplexidade e suspeita nos outros, exibindo diferentes atitudes em diferentes cenários. O ato de ter duas caras pode se materializar por meio de ações incongruentes ou contradições entre fala e comportamento dessa pessoa. Esse tipo de engano corrói a confiança e a confiabilidade, produzindo dúvidas nas relações interpessoais. Na literatura, Oscar Wilde escreveu certa vez que permanecer fiel a si mesmo é uma tarefa assustadora. O significado da autenticidade e da consistência nas ações e no comportamento de alguém é enfatizado nesta declaração, em oposição ao uso da incoerência como meio de manipulação. É necessário identificar e reconhecer padrões de comportamento incongruentes para contrariar esta estratégia enganosa. Para evitar a manipulação através da duplicidade, é crucial examinar minuciosamente as ações e as palavras com um olhar perspicaz. Isso envolve identificar quaisquer inconsistências ou disparidades presentes. E caso um amigo fale que esta pessoa está falando mal de você, tente ir atrás dos fatos e evite essas pessoas. Para evitar ser manipulado, é importante valorizar a autenticidade e a consistência nas suas interações. Isto significa que se deve esforçar-se por manter a congruência entre as suas palavras e ações, pois este é um fator crucial para se proteger da manipulação. Maya Angelou, uma escritora renomada, afirmou certa vez: "Quando você encontrar algo de que não gosta, altere-o. Se por algum motivo não for possível alterá-lo, então mude a sua abordagem."
Esta afirmação enfatiza a importância da consistência entre a comunicação verbal e o comportamento, enfatizando a necessidade de honestidade nas relações interpessoais. Enfrentar essa forma de manipulação implica permanecer fiel a princípios e valores pessoais e não permitir que a incoerência nas ações de outros influencie a própria percepção. Buscar autenticidade e congruência nas interações é essencial para não ser vítima da manipulação por meio do duplo rosto, que são as pessoas falsas. A manipulação através do duplo rosto pode minar a confiança e criar um ambiente de insegurança nas interações. A inconsistência entre palavras e ações pode semear dúvidas e levar a uma percepção distorcida da realidade. O filósofo Friedrich Nietzsche menciona: quero aprender mais e mais, ver como é belo o necessário nas coisas. Assim, me tornarei alguém que cria coisas belas. Amor fati, que seja daqui em diante o meu amor. Esta citação destaca a importância de reconhecer a beleza na autenticidade e na congruência, em oposição à manipulação através da incoerência. Enfrentar essa tática de manipulação envolve manter uma percepção crítica e não se deixar influenciar por padrões de comportamento inconstantes. Ao reconhecer os sinais de incoerência e agir em conformidade, é fundamental para não se tornar vítima da manipulação por meio das pessoas de duas faces. A resistência à manipulação por meio da incoerência implica valorizar a autenticidade e a integridade nas interações. Reconhecer a importância da coesão entre palavras e ações é essencial para se proteger desse tipo de manipulação. O psicólogo Carl Rogers afirmava a seguinte frase: a única pessoa educada é aquela que aprendeu como aprender, como se adaptar e mudar, como compreender os valores das pessoas e como agir com base em princípios. Esta citação destaca a importância da aprendizagem e da adaptação, focadas em princípios coerentes e autênticos, ao contrário da manipulação por meio da incoerência. 9. Culpar a vítima. A estratégia de desviar a responsabilidade. A manipulação através da culpabilização da vítima envolve inverter os papéis, acusando a pessoa afetada de ser a causa de sua própria vitimização. Essa estratégia busca evitar a responsabilidade e justificar o abuso, gerando confusão na percepção da realidade. A ação de culpar a vítima pode se manifestar por meio de comentários que transferem a responsabilidade do agressor para a pessoa afetada. Frases como: se você não tivesse feito isso, aquilo não teria acontecido, são exemplos de como se tenta desviar a responsabilidade da pessoa para você. O filósofo Søren Kierkegaard afirmava: há duas maneiras de ser enganado. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é se recusar a aceitar o que é verdade. Para enfrentar este tipo específico de manipulação, é preciso permanecer fiel em seus próprios valores e princípios, sem permitir que a inconsistência dos outros afete a sua percepção. É crucial lutar pela genuinidade e consistência em todas as interações para evitar tornar-se alvo de manipulação através de comportamento enganoso. O uso de táticas enganosas pode minar a confiança das pessoas e estabelecer um ambiente de apreensão durante os encontros interpessoais. Quando palavras e ações são inconsistentes, isso pode gerar incerteza e distorcer a percepção da realidade por parte de um indivíduo. O filósofo Friedrich Nietzsche certa vez expressou o desejo de ampliar seus conhecimentos e apreciar a beleza do que é essencial na vida. Ele acreditava que isso lhe permitiria criar coisas bonitas e abraçou o conceito de amor fati, ou amor pelo destino, como seu princípio orientador. A importância de valorizar a autenticidade e a consistência na beleza é enfatizada nesta citação. Sugere que o uso da incoerência como forma de manipulação deve ser evitado e, em vez disso, o foco deve ser colocado em expressões genuínas e congruentes de beleza. Para contrariar este comportamento manipulador, é essencial manter uma perspectiva criteriosa e não se deixar influenciar pela mudança de padrões por meios comportamentais. É crucial identificar esses indicadores de incongruência
e responder adequadamente para evitar ser vítima de engano e manipulação dupla. Para resistir à manipulação pela inconsistência, é preciso priorizar a autenticidade e a integridade em suas interações. É crucial reconhecer a importância da coerência entre as próprias palavras e ações, a fim de se proteger contra este tipo de manipulação. Nos seus ensinamentos, o psicólogo Carl Rogers expressou a sua crença de que a verdadeira educação é alcançada quando se aprende a aprender, a ajustar-se e a evoluir, a ter empatia com os valores dos outros e a agir de acordo com princípios estabelecidos por si mesmo. A citação enfatiza a importância de adquirir conhecimento e ajustar-se às novas circunstâncias, mantendo ao mesmo tempo uma adesão consistente a princípios genuínos e racionais, em vez de recorrer à manipulação por meio da inconsistência. O conceito 9 é frequentemente usado para desviar a responsabilidade do perpetrador e colocar a culpa na vítima. A tática de desviar a culpa é frequentemente usada para manipular outras pessoas. Esta abordagem envolve acusar a vítima de ser responsável pelos seus próprios maus tratos, invertendo efetivamente os papéis das partes envolvidas. O objetivo desta manobra é fugir à responsabilização e racionalizar o comportamento abusivo, levando a um sentido distorcido da realidade para as pessoas por ele afetadas. Culpar a vítima é um comportamento negativo que pode assumir a forma de comentários que transferem a culpa do perpetrador para o indivíduo afetado. Por exemplo, expressões como "se você não tivesse feito isso, isso não teria acontecido", são exemplos de pessoas que tentam fugir da responsabilidade. Como disse certa vez o filósofo Søren Kierkegaard, existem duas maneiras de ser enganado. Uma é confiar em falsidades e a outra é confiar em tudo que te falam. Esta citação enfatiza a importância de reconhecer a verdade e rejeitar quaisquer falsidades. Destaca a necessidade de se ter cuidado com manobras manipulativas que tentam transferir o fardo da responsabilidade para a vítima. Para enfrentar tais táticas, é essencial reconhecer a verdade e rejeitar quaisquer tentativas de inverter papéis e colocar a culpa no indivíduo afetado pelos mesmos. A importância de evitar que a culpa manipuladora afete a percepção de alguém e de manter a autoridade sobre a própria realidade é sublinhada por esta citação. Enfrentar este tipo de manipulação exige uma compreensão resoluta da verdade e uma relutância em aceitar ser acusado injustamente. É crucial buscar a responsabilização imparcial e a justiça nas interações interpessoais para evitar ser manipulado por meio de acusações. O ato de culpar a vítima pode resultar num estado mental nebuloso e num sentido distorcido da realidade para o indivíduo visado. Quando a responsabilidade é transferida para a vítima, cria-se uma atmosfera que acaba promovendo dúvidas nas próprias percepções. Franz Kafka disse uma vez: "Comece mudando dentro de você o que você deseja mudar no mundo." Esta declaração enfatiza a importância da autoavaliação e da modificação individual, em vez de atribuir a culpa a outros pelas situações, em oposição à manipulação. Uma forma comum de manipulação é o ato de transferir a responsabilidade para a vítima. Para combater esta tática, é importante manter a lucidez e reconhecer a verdade da situação. É também crucial evitar permitir que os papéis sejam invertidos injustamente e manter uma perspectiva crítica quando confrontados com acusações injustas. Ao recusar ser influenciado pela manipulação que culpa a vítima, pode-se assumir o controle da situação e evitar mais danos. Uma das formas mais eficazes de resistir à manipulação através da culpabilização das vítimas é defender a verdade e responsabilizar os indivíduos pelas suas ações. O psiquiatra Viktor Frankl enfatizou a importância do intervalo entre um estímulo e uma resposta. Esta lacuna dá-nos a oportunidade de escolher a nossa resposta, que em última análise determina o nosso crescimento pessoal e a nossa liberdade. A importância de preservar a própria percepção, manter a autonomia e evitar a manipulação é enfatizada nesta reflexão. Desafiar este tipo de manipulação exige manter um apego firme à verdade
e não permitir-se ser acusado injustamente. Para evitar ser manipulado através da culpa, é crucial lutar pela justiça e pela responsabilização objetiva em todas as interações. Quando os indivíduos são sujeitos à manipulação através da culpabilização das vítimas, isso pode resultar na distorção da realidade e na criação de uma atmosfera de incerteza que pode fazer com que os indivíduos duvidem das suas próprias percepções. A verdade fica distorcida e cria confusão quando a responsabilidade é atribuída à vítima. Martin Luther King Jr., um renomado ativista, certa vez enfatizou a importância de buscar a justiça e a verdade, em vez de nos deixarmos ser enganados. Ele declarou: "As trevas não podem expulsar as trevas. Somente a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Somente o amor pode fazer isso." Para evitar sermos manipulados e culpados por coisas que não são culpa nossa, é crucial manter uma compreensão firme da realidade e rejeitar quaisquer tentativas de inversão de papéis. Conforme observado pelo renomado escritor e psicólogo William James, a mudança de atitudes pode levar a uma mudança significativa dos nossos comportamentos, marcando uma revolução fundamental em nossa era. Esta percepção sublinha a importância de manter a autonomia e o controle sobre a nossa própria realidade, recusando ser influenciado ou influenciada por forças externas que procuram manipular-nos, pois isso poderá mudar a forma como você enfrenta o seu dia a dia. Você pode se surpreender com o quão simples pode ser alcançar os resultados desejados, desde que saiba como empregar a psicologia a seu favor. Isso não é feitiçaria, trapaça ou muito menos enganação. É apenas uma questão de saber se comunicar de forma mais eficaz, ter empatia com os outros e deixá-los com uma impressão positiva de você. Para você que foi forte e chegou até aqui, comente: "Eu serei um vencedor."